Então vamos começar rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maravilha. Pessoal, então hoje a nossa palestra, nossa aula, é sobre a virtude da prudência. E aqui a gente vai então começar uma série, sobre as virtudes cardeais, que é a prudência, justiça, fortaleza e temperança. E aí, como essa é a primeira aula, eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre... Uma breve introdução sobre as virtudes e as virtudes cardeais, tá? Então, as virtudes são bons hábitos que fazemos de forma repetitiva, E nós temos diversas inclinações e diversos tipos de inclinação, tanto no sentido sobrenatural, tanto no sentido humano. Então, por exemplo, se a gente pega aí alguém que vai estudar um idioma ou estudar um instrumento, então tem gente que naturalmente tem uma inclinação maior para falar inglês, para compreender o inglês. Ou se desde cedo, desde criancinha, essa pessoa está exposta a isso, um brasileiro, não alguém que o país em si fala a língua inglesa, então essa pessoa está mais propensa a isso. E também para os instrumentos musicais, por exemplo, quem vai fazer uma aula de violão, quando o professor é experiente, só da forma da pessoa ele pegar o violão, ele já sabe se a pessoa tem uma boa inclinação ou se vai dar um pouco mais de trabalho para aprender. E isso não é determinante, É uma inclinação. Não é determinante porque... Deixa eu ver se eu... mandei o link, sim. Tem um outro amigo aqui. Isso não é determinante porque mesmo uma pessoa que não tem uma inclinação natural para tocar violão, pelo esforço, pela repetição, pela força de vontade e tudo mais, ela pode aprender tranquilamente a tocar violão. Então nós temos um conjunto de potências de ordem intelectual e moral, assim como existem também essa inclinação para baterista, para o que toca violão, para o guitarrista, etc. E as virtudes, no caso, são então parte disso, da qual nós desenvolvemos, nós nos esforçamos para conquistar, mesmo que um tenha uma inclinação maior para uma coisa e outro para outra. Por exemplo, ser extrovertido ou introvertido. O interessante é que haja um equilíbrio, Nem que a pessoa seja extrovertido demais da conta e nem que ela seja introvertida, tímida demais da conta. Então a pessoa vai ser naturalmente mais um ou mais outro. E aí tem que trabalhar isso, esforçar-se nisso para chegar num equilíbrio, chegar na virtude em si. E as virtudes, elas são forças que nos fazem mais humanos. Então, nós não somos iguais os animais nessa natureza, Nós temos alma espiritual. Nós somos diferentes dos animais, das coisas. E então, quanto mais virtudes temos, mais nos aproximamos daquilo que é para o homem ser, para aquilo que Deus sonhou para o homem. E quanto mais vícios nós vamos tendo, mais a gente vai se aproximando dos animais, nós vamos ficando animalescos. Então, por exemplo, é esquisito, é feio, você ver uma cena, alguma coisa cheia de pessoas cheias de vícios, Tem uma cena que me vem na cabeça agora de uma manifestação, um protesto, onde tem um monte de gente, assim, razoavelmente estranha, e o protesto dessas pessoas é latir. E os caras ficam lá latindo e uivando e tal. Cara, é uma cena um pouco bizarra, E isso, a pessoa está se aproximando de algo mais animalesco. E não de uma virtude, de uma pessoa ordenada, equilibrada e assim por diante. E o vício, ele agride a natureza. A nossa natureza. Enquanto a virtude eleva, transforma a nossa natureza naquilo que é para ser. Então,
quanto mais adequado com a natureza, mais forte nós nos tornamos. Então, as virtudes, elas são forças para a nossa vida. E ela é também o uso adequado do livre-arbítrio que nós temos. Então, nós temos, aí na linguagem mais nerd, nós temos um hardware, que é um sistema. Então, você compra um celular, ele vem com um sistema iOS, da Apple, ou Android, sei lá, da Samsung, ou ainda o Xiaomi, aquele software chinês e tal. Ele vem com um sistema. E aí, o que eu instalo nesse software faz muita diferença. Então, se eu tenho um computador, eu posso instalar nele um programa que vai me ajudar a trabalhar na minha vida profissional, que vai me ajudar na minha rotina. Eu posso instalar aplicativos que vão me ajudar a me lembrar do meu momento de oração, da minha leitura espiritual. Ou eu posso só instalar jogos nele. O jogo do tigrinho, jogos de cassino, de sorte, etc. E aí, isso faz diferença no uso do celular. Da mesma forma, nós temos um hardware, que é uma natureza. E o que nós vamos instalar nessa natureza? Hábitos ou virtudes. Certo? E o hábito, seja ele bom ou ruim, ele se torna como que uma segunda natureza. Então, por exemplo, alguém que mora no Japão tem hábitos específicos daquela cultura japonesa. Se essa pessoa vem morar no Brasil, ela vai achar a maioria das coisas que a gente faz estranha. Porque aquilo está impregnado no japonês. É o jeito dele viver. É como que uma natureza dele, aquela cultura. Então, por isso que vencer os vícios é tão difícil. Por isso que abandonar um mau hábito é tão difícil. E construir um hábito também é difícil. Então, se você não tem o hábito de estudar, por exemplo, de ler um livro, fazer uma leitura, ler o evangelho, rezar o terço, e aí você quer começar esse hábito, só que você não tem um horário estabelecido, você não tem uma rotina estabelecida, você não está habituado com isso, então naturalmente você vai sofrer de dificuldades. E as virtudes cardeais, que são as virtudes humanas, né, essas 4 virtudes que eu citei, elas compõem o fundamento da virtude sobrenatural. Então, é aquilo que Santo Agostinho diz, que a graça aperfeiçoa a natureza. Né? O que isso quer dizer? Se eu tenho, por exemplo, Thiago, me esforço para fazer atividade física. Vou lá toda semana, me esforço para fazer atividade física, uma coisa difícil, uma coisa que eu não gosto, mas eu faço. Eu estou cooperando para que Deus me dê graças sobrenaturais. E que eu consiga ter mais fortaleza para resistir às tentações, por exemplo. Ter mais fortaleza para fazer uma coisa que é difícil, para defender a fé, etc. Então, essas virtudes cardeais, elas são virtudes fundamentais que vão também como que preparar o terreno da nossa alma e do nosso coração para também receber a graça de Deus. Por isso que, acho que, salvo engano, é Santo Agostinho que também diz que o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Valeu aí, o pessoal confirmou. Então, olha, Deus ele te criou sem você, né? Deus nos criou sem a gente. Só que ele não te salvará sem ti, sem o teu empenho, sem o teu esforço. Então, é bonito a gente pensar que existe em nós um potencial de santidade, de união com a vontade de Deus, né? O potencial que existiu nos santos enquanto eles estavam aqui na Terra. Por exemplo, o próprio São José Maria Escrivá, São Luís Martin, São Sebastião e tantos santos aí na história, São Tomás More. O potencial que existia no coração e na alma desses santos é o mesmo que existe em mim e em você. E o vício, o mau hábito, ele é uma cruz que nós criamos para nós mesmos. E que nos impede de progredir, né?
de estar próximo de Deus. Então, é importante a gente ter isso claro e essa primeira parte, ok? Então, sobre as virtudes e as virtudes humanas. Dentro dessas virtudes fundamentais, a gente começa então hoje com a virtude da prudência, que é considerada mãe de todas as virtudes. Mano, faz um favor pra mim, tenta apagar essa luz aqui, que eu acho que tá estourando um pouco aqui a imagem pra mim. Melhor, valeu. Então, a prudência ela é tida como mãe de todas as virtudes. E é importante a gente, primeiro assim, desaprender um pouco sobre o que a gente tem no nosso imaginário. Porque quando a gente pensa numa pessoa prudente, nós podemos pensar numa pessoa tímida, numa pessoa retraída, numa pessoa que se lança pouco nas coisas, uma pessoa que se esconde, que quer se poupar. Tipo, não, é melhor agir com prudência, como se fosse, não, é melhor não fazer, é melhor não correr o risco. E prudência não é isso. Assim como a humildade também não. A humildade, ela não é, não, eu sou muito humilde porque, tadinho de mim, eu sou muito quietinho, então eu sou muito humilde por isso. Não. Você pode ser uma pessoa muito quietinha e repleta de orgulho e imprudência. Tanto que lá na parábola das virgens prudentes e imprudentes, né? As prudentes são aquelas que fizeram alguma coisa. E as imprudentes são aquelas que não fizeram alguma coisa. Então isso é importante separar. E a humildade e a prudência, elas têm que estar sempre acompanhadas da magnanimidade, que é a grandeza de coração e a grandeza de alma. Então, os santos, eles são assim. Eles são muito humildes, ou seja, se reconhecem fracos, sabem das suas limitações, sabem que tudo depende de Deus. Eles são muito humildes, mas ao mesmo tempo são muito magnânimos. Acreditam que vão construir coisas grandes, acreditam que vão realizar a vontade de Deus, e assim por diante. Então, Santa Faustina, Santa Teresinha diziam, né? Olha, eu vou ser santa, porque eu tô aqui aberto e Deus vai me dar essa graça, eu tô pedindo, eu tô me esforçando e Deus vai me fazer santa. Isso é uma grandeza de alma, né? E tantos empreendimentos, por exemplo, empreendimentos tanto humanos, tanto sobrenaturais, que as pessoas, os homens e os santos fizeram no decorrer do tempo, né? E porque se lançavam, porque tinham grandeza de alma. Então, desculpem, a prudência, ela é agir conforme a reta razão. Então, a prudência dispõe a razão para discernir nas circunstâncias o bem verdadeiro e escolher dos justos meios para o atingir. Ela conduz a outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. Então, por exemplo, uma coisa que a gente sempre comenta aqui, o despertador tocou. A gente está dormindo, o despertador tocou. Obrigadão, velho. Aí a gente tem que usar a razão, mesmo com sono, para tomar uma decisão. Eu vou desligar o despertador e levantar, ou eu vou colocar o modo soneca e dormir mais 20, 30 minutos aqui e ficar com preguiça na cama. Então, isso é prudência. É usar da razão para discernir aquilo que é bom e escolher os meios justos para atingir isso. O que quer dizer? Pô, você foi dormir 1h da manhã para acordar 5h30. Você vai ter muito mais dificuldade de levantar quando o despertador toca. Então a prudência não é só você pensar na hora e levantar na hora, porque pensando, isso aqui eu vou ficar mais forte, eu vou vencer o minuto heróico, é um propósito que eu fiz levantar na hora. Mas, mais do que pensar isso na hora, a virtude da prudência está em você organizar o seu dia para você conseguir dormir 10h30, 11 horas para acordar às 5h30 da manhã. Então, não é que você foi prudente se você conseguiu ir dormir 1h30 às 5. Claro, uma vez ou outra pode acontecer, mas não todo dia.
Aí é muita desordem, né? Então, não é só na hora, mas é os meios para isso. Então, eu preciso dormir mais cedo. Eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso fazer uma atividade física para que eu tenha mais disposição na hora que eu precisar. Então, só quem é prudente pode ser justo, pode ser forte, pode ser temperado, né? ter temperança. E aí São José Maria diz assim, ele resume aqui o passo a passo da prudência. Esse aqui é o livro Amigos de Deus, né, que é um livro de homilias. Isso está na homilia, salvo engano, é a homilia de virtudes humanas, é o ponto 86. Tem na internet esse livro. O primeiro passo da prudência é o reconhecimento das nossas limitações, a virtude da humildade. É admitir em determinadas questões que não apreendemos tudo, que em muitos casos não podemos abarcar circunstâncias que não devemos perder de vista a hora de julgar. Por isso buscamos a ajuda de um conselheiro, não de qualquer um, mas um que for idôneo. Depois é necessário julgar. Então, segundo passo. Porque a prudência exige habitualmente uma determinação pronta e oportuna. Se algumas vezes é prudente adiar a decisão até se completarem os elementos de juízo, em outras seria uma grande imprudência não começar a pôr em prática, o quanto antes, aquilo que vimos ser necessário fazer, especialmente quando está em jogo o bem dos outros. Então, aqui ele fala de diversos pontos, né? Mas um ponto que eu quero me adentrar aqui do meio para o final é que às vezes a gente pode esperar para tomar uma decisão. Fala, olha, me dá mais um dia para pensar. Igual esses dias no trabalho, eu fiz uma proposta, pedi uma coisa para uma pessoa. Isso foi ontem, terça-feira. E ela falou, eu posso pensar e te responder na próxima segunda? Porque eu preciso avaliar, preciso me organizar, preciso pensar. Isso é virtude da prudência. Agora, se eu falasse assim, fulano, eu preciso que você faça isso pra mim agora. E ela fala assim, me dá uma semana pra pensar. Aí eu falo, pô, você tá de brincadeira, né? Isso seria uma imprudência, porque é uma coisa urgente, é uma coisa que não tem que levar uma semana pra decidir. Então, a gente tem que saber ponderar isso aí, certo? Perguntou alguma coisa aqui? A humildade necessariamente tem que ser magnânima? Ou elas sempre estão juntas, mas não uma relação de interdependência necessária? Deu? Cara, não sei dizer, acho que uma coisa não é... É que assim, eu acho que uma coisa, tipo, a humildade só é a humildade se tiver magnanimidade. Acho que não é isso. Talvez seja, isso que você quer saber, acho que não. Mas, no geral, a humildade é o reconhecimento, né, da sua miséria, o reconhecimento dessa realidade. E, naturalmente, isso conduz para uma confiança em Deus. Que, bom, se você é incapaz, você percebe que você é incapaz, você não pode parar nisso, né? Senão não seria humildade. Tipo, não, eu não sou capaz, então eu vou ficar aqui chorando, né? Tipo, não, eu não sou capaz. Eu vou confiar em Deus que vai me fazer capaz. E isso, aí, na confiança, nesse lançar-se em Deus, existe a magnanimidade. Então, elas vão caminhar juntas, né? Naturalmente. Então, é preciso pôr em prática... Aliás, antes disso, eu vou puxar aqui... tem um livro do padre Francisco Fausto que chama A Arte de Decidir Bem. Deixa eu ver se é isso. A Arte de Decidir Bem, livro... É isso, do padre Francisco Fausto. Um livro muito bom para quem quer se aprofundar na virtude da prudência. E ele traz aí, em cima de São Tomás de Aquino, 4 pontos, né, que a gente usa para usar da prudência para uma decisão.
Então, o primeiro ponto é a reflexão. Então, é pegar os dados, pegar aquilo que nos foi pedido, aquilo que a gente tem que pensar, aquilo que nos foi proposto, ou aquilo que a gente tem que decidir, e refletir, pensar. Pensar sozinho, ir no sacrário, fazer um tempo de oração, levar isso, refletir isso diante de Deus, ou na própria oração mental em casa. Pensar sobre isso, tá? E a gente tem que tomar cuidado com o tempo, esse tempo de reflexão. Por quê? A reflexão a gente tem que se demorar um pouco, naturalmente. Ela não pode ser muito rápida, né? Mas tem que tomar cuidado com as suas inclinações, né? Se você tem uma inclinação a demorar muito, uma inclinação enfim, a ficar sofrendo interiormente, então tem que ponderar isso, um pouco disso. Ela pode ou deve ser lenta, quando possível, dentro desse contexto todo que eu já falei. Depois, no juízo. Então, primeiro passo, a reflexão. Segundo passo, o juízo. Que é você fazer um juízo pronto, né? Um julgamento disso que você pensou. Formular um juízo sobre isso que você pensou. Olha, isso é bom, isso é ruim, isso dá, isso não dá, isso é assim, isso é assado. Terceiro ponto é pedir conselho. E pedir conselho, como diz São José Maria, para pessoas idôneas, para pessoas sábias que podem ajudar. Certo? E o quarto, e aí pessoas também que às vezes pode ser o pai, a mãe, dependendo do tema, às vezes pode ser um diretor espiritual, um amigo que você confia. E por fim, a decisão. E a decisão, diferente a gente toma a decisão daquilo que tem que ser tomado, e diferente do ponto de reflexão, a decisão ela tem que ser rápida. Porque, cara, você já pensou, você fez um juízo, você pediu conselho e já tem uma decisão clara, você não tem que demorar para realizar aquilo que tem que ser realizado. Isso já seria covardia. Porque se você já viu que todos esses pontos levam a essa decisão e você não quer decidir, você precisa se abrir, ao menos, para a coragem de decisão. Pedir ajuda a Deus, pedir ajuda às pessoas para que você caminhe em direção a isso. Então a reflexão ela se demora, mas quando está na decisão, cara, decidiu, está decidido. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. E arcar com as consequências dessa decisão. Por isso a gente tem que ter o hábito da oração mental, do pensamento, da reflexão, para a gente não ficar só rebatendo rápido ou viver de forma irrefletida, ou tomar decisões sem saber por que tomamos decisões, ou se meter em coisas que você não sabe porque você se meteu. E aí é preciso pôr em prática aquilo que se julgou conveniente. Não fazer, ou seja, não tomar a ação, não fazer o que tem que ser feito, seria imprudência. Então, a prudência consiste em pôr em prática aquilo que deve ser feito. Então, colocar em prática é um ato próprio da virtude da prudência. E os meios para isso. Então, por exemplo, cadê? Então, sei lá, você quer fazer uma transição de carreira, você quer mudar de emprego, sei lá o quê. Então, existem decisões que não são tão simples, certo? E a gente precisa se planejar para isso. Mudar de casa, mudar de cidade, terminar um namoro, fazer um pedido de casamento ou começar um namoro. Então, a gente tem que pensar nos meios práticos para isso. Bom, se eu vou pedir em casamento a pessoa, primeiro, nós temos o mínimo de maturidade humana para isso. Eu já tenho um trabalho profissional, a gente tem condições de caminhar para esse casamento e assim por diante. E aí, se planejar, bom, não, então beleza, vamos fazer aqui um planejamento, vamos pôr na ponta do lápis, vamos fazer. E existe um ponto fundamental que é a prudência e a audácia, e ousadia.
Por quê? Não é só fazer um cálculo de papel e se dá no papel eu faço, se não dá no papel eu não faço. A gente vai ter que correr riscos na vida. A gente tem que dar passos onde a gente muitas vezes não está vendo o chão. E faz parte da estrutura do homem agir com ousadia, agir com audácia, com fortaleza. Ou pelo menos estar disposto a isso. E a prudência, então, ela tem essa relação, assim como a humildade, de confiança em Deus e de audácia. Então, é atuar com fé, atuar com confiança total no auxílio divino. São José Maria estava convencido de que se Deus lhe pedia algo, ainda que humanamente pudesse parecer difícil, era preciso lançar-se à ação, pois Deus daria os meios. Certo? Então é necessário pôr-se à ação. E ele diz isso várias vezes, né? No livro Caminho, por exemplo. Então, ele fala, olha, Deus e audácia. A audácia não é imprudência, não é temerariedade. Sempre os prudentes, né, têm chamado de loucura as obras de Deus. Mais pra frente, audácia. Quantos santos não foram chamados de loucos, né? E aí ele diz depois também, audácia não é imprudência nem ousadia irrefletida, nem simples atrevimento. A audácia é fortaleza, virtude cardial e necessária para a vida da alma. Então, lançar-se, viver essa ousadia, se lançar-se em Deus, lançar-se acreditando também que você vai cumprir aquilo que você está se comprometendo, é uma virtude necessária, né, para a vida da alma, para nós sermos todos de Deus. Então, esse é um pouco, né, um geral, então, sobre as virtudes cardeais, a virtude da prudência. E assim a gente encerra, tá? Nessa nossa primeira aula. E aí depois a gente vai para justiça, fortaleza e temperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Maravilha.